Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 231, estaremos lendo os capítulos 40, 41 e 42 do livro de Jeremias. Capítulo 40. Jeremias e os restantes do povo ficam com Gedalias. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, o chefe da guarda, o pôs em liberdade em Ramá, estando ele atado com cadeias no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. Tomou o chefe da guarda Jeremias e lhe disse: O Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar. O Senhor o trouxe e fez como tinha dito, porque pecastes contra o Senhor e não obedecestes a sua voz. Tudo isso vos sucedeu. Agora, pois, eis que te livrei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem e eu cuidarei bem de ti. Mas se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti. Para onde julgares bom e próprio ir, vai para aí. Mas visto que ele tardava em decidir-se, o capitão lhe disse: Volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia nomeou governador das cidades de Judá, e habita com ele no meio do povo. Ou, se para qualquer outra parte te aprouver ir, vai. Deu-lhe o chefe da guarda mantimento e um presente e o deixou ir. Assim, foi Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos que estavam no campo, eles e seus homens, que o rei da Babilônia nomeara governador da terra a Gedalias, filho de Aicão, e que lhe havia confiado os homens, as mulheres, os meninos e os mais pobres da terra que não foram levados ao exílio para a Babilônia, vieram a ter com ele a Mispa, a saber, Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filhos de Careá, Seraías, filho de Tanumete, os filhos de Efai, o Netofatita, Gesanias, filhos do Maacatita, eles e os seus homens. Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, jurou a eles e aos seus homens e lhes disse: Nada temais da parte dos caldeus, ficai na terra, servi ao rei da Babilônia e bem vos irá. Quanto a mim, eis que habito em Mispa, para estar às ordens dos caldeus que vieram a nós. Porém, colhei o vinho, as frutas de verão e o azeite, metei-os nas vossas vasilhas e habitai nas vossas cidades que tomastes. Da mesma sorte, todos os judeus que estavam em Moabe, entre os filhos de Amon e em Edom, e os que havia em todas aquelas terras, ouviram que o rei da Babilônia havia deixado o resto de Judá e que havia nomeado governador sobre eles a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Então voltaram todos eles de todos os lugares para onde foram lançados e vieram à terra de Judá a Gedalias, a Mispa, e colheram vinho e frutas de verão em muita abundância. Ismael conspira contra Gedalias. Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo vieram a Gedalias a Mispa e lhe disseram: Sabes tu que Baalis, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, para tirar-te a vida? Mas Gedalias, filho de Aicão, não lhes deu crédito. Todavia, Joanã, filho de Careá, disse a Gedalias em segredo em Mispa: Irei agora e matarei a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que razão tiraria ele a tua vida, de maneira que todo Judá, que se tem congregado a ti, fosse disperso e viesse a perecer o resto de Judá? Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Careá: Não faças tal coisa, porque isso que falas contra Ismael é falso. Capítulo 41. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, da família real, e 10 homens, capitães do rei, com ele, a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e ali comeram pão juntos em Mispa. Dispuseram-se Ismael, filho de Netanias, e os 10 homens que estavam com ele, e feriram a espada a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, matando assim aquele que o rei da Babilônia nomeara governador da terra. Também matou Ismael a todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa, como também aos caldeus, homens de guerra que se achavam ali. Sucedeu no dia seguinte, ao que ele matara Gedalias, sem ninguém o saber, que vieram homens de Siquém, de Siló e de Samaria,
80 homens com a barba rapada, as vestes rasgadas e o corpo retalhado, trazendo consigo ofertas de manjares e incenso para levarem à casa do Senhor. Saindo-lhes ao encontro Ismael, filho de Netanias de Mispa, ia chorando. Ao encontrá-los, lhes disse: Vinde a Gedalias, filho de Aicão. Vindo eles, porém, até o meio da cidade, matou-os Ismael, filho de Netanias, ele e os que estavam com ele, e os lançaram num poço. Mas houve dentre eles 10 homens que disseram a Ismael: Não nos mates a nós, porque temos depósitos de trigo, cevada, azeite e mel escondidos no campo. Por isso ele desistiu e não os matou como aos outros. O poço em que Ismael lançou a todos os cadáveres dos homens que ferira além de Gedalias é o mesmo que fez o rei Asa na sua defesa contra Baasa, rei de Israel. Foi esse mesmo que encheu de mortos Ismael, filho de Netanias. Ismael levou cativo a todo o resto do povo que estava em Mispa, isto é, as filhas do rei e todo o povo que ficara em Mispa, que Nebuzaradã, o chefe da guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Aicão. Levou os cativos Ismael, filho de Netanias, e se foi para passar aos filhos de Amon. Joanã livra os cativos. Ouvindo, pois, Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, todo o mal que havia feito Ismael, filho de Netanias, tomaram consigo a todos os seus homens e foram pelejar contra Ismael, filho de Netanias. Acharam-no junto às grandes águas que há em Gibeão. Ora, todo o povo que estava com Ismael se alegrou quando viu Joanã, filho de Careá, e a todos os príncipes dos exércitos que vinham com ele. Todo o povo que Ismael levara cativo de Mispa virou as costas, voltou e foi para Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou de Joanã com 8 homens e se foi para os filhos de Amon. Tomou então Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes e exércitos que estavam com ele, a todo o restante do povo que Ismael, filho de Netanias, levara cativo de Mispa, depois de ter ferido a Gedalias, filho de Aicão. Isto é, os homens valentes de guerra, as mulheres, os meninos e os eunucos que havia recobrado de Gibeão. Partiram e pararam em Jerute-Quimã, que está perto de Belém, para ali entrarem no Egito, por causa dos caldeus, porque os temiam por ter Ismael, filho de Netanias, ferido a Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei da Babilônia nomeara governador da terra. Capítulo 42. Jeremias exorta o povo a não ir ao Egito. Então chegaram todos os capitães dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Gesanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram a Jeremias, o profeta: Apresentamos-te a nossa humilde súplica, a fim de que rogues ao Senhor teu Deus por nós e por este resto, porque de muitos que éramos, só estamos uns poucos, como vês com os teus próprios olhos, a fim de que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Respondeu-lhes Jeremias o profeta: Já vos ouvi, eis que orarei ao Senhor vosso Deus segundo o vosso pedido. Tudo que o Senhor vos responder, eu vou-lo declararei, não vos ocultarei nada. Então eles disseram a Jeremias: Seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos segundo toda palavra com que o Senhor teu Deus te enviar a nós outros. Seja ela boa ou seja má, obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, para que nos suceda bem ao obedecermos à voz do Senhor nosso Deus. Ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então chamou a Joanã, filho de Careá, e a todos os capitães dos exércitos que havia com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior, e lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel, a quem me enviastes, para apresentar a vossa súplica diante dele. Se permanecerdes nesta terra, então vos edificarei e não vos derribarei, plantar-vos-ei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais ao rei da Babilônia, quem vós temeis. Não o temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e vos livrar das suas mãos. Eu vos serei propício, para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça morar em vossa terra.
Mas se vós disserdes, não ficaremos nessa terra, não obedecendo a voz do Senhor vosso Deus, dizendo, não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão e ali ficaremos, neste caso, ouvi a palavra do Senhor, o resto de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Se tiverdes o firme propósito de entrar no Egito e fordes para morar, acontecerá então que a espada que vós temeis vos alcançará na terra do Egito, e a fome que receais vos seguirá de perto os passos no Egito, onde morrereis. Assim será com todos os homens que tiverem o propósito de entrar no Egito para morar. Morrerão a espada, a fome e de peste, não restará deles nenhum, nem escapará do mal que farei vir sobre eles. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: como se derramou a minha ira e o meu furor sobre os habitantes de Jerusalém, assim se derramará a minha indignação sobre vós, quando entrardes no Egito. Sereis objeto de maldição, de espanto, de desprezo e opróbrio, e não vereis mais este lugar. Falou-vos o Senhor, ó resto de Judá: não entreis no Egito. Tende por certo que vos advertir hoje. Porque vós, à custa de vossa vida, a vós mesmos vos enganastes, pois me enviastes ao Senhor vosso Deus, dizendo, ora por nós ao Senhor nosso Deus, e segundo tudo que disser o Senhor nosso Deus, declara-no-lo assim e faremos. Mas tendo-vos declarado isso hoje, não destes ouvido à voz do Senhor vosso Deus em coisa alguma, pela qual ele me enviou a vós outros. Agora, pois, sabei por certo que morrereis a espada, a fome, de peste, no mesmo lugar onde desejastes ir morar. Encerramos, mas amanhã tem mais, tá? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã, beijos, beijos.